Então, estamos fazendo a série como, né, orientações práticas de como a gente viver esse tempo do fim, né, na divina vontade, utilizando aí a meditação das 24 horas da paixão, as reflexões e práticas que foram dadas por Jesus para nós. Eu recebi, enquanto eu estava ouvindo o meu próprio áudio da primeira aula, a primeira série, eu recebi duas luzes muito importantes, duas luzes muito lindas, que vale a pena a gente lembrar agora. Jesus falou que os videntes, né, os místicos que nesse momento, os profetas que nestes momentos estão recebendo ainda mensagens de Maria, devem começar a ler as 24 horas da paixão e obedecer a ordem de separação, né, das visões, né, de parar, de ficar por respeito humano e amor próprio. A pessoa não quer sair do foco, ela não quer sair do ibope, ela, né, quer atenção para ela. Ela acha que ela está fazendo bem para as almas, então ela não quer parar de trazer as mensagens. E tem gente que não está recebendo mais essas mensagens de verdade, mas que somente iluminação para poder entender as mensagens que já estão disponíveis e precisa somente partilhar reflexões e luzes referente às mensagens que já foram dadas. Mas elas não querem parar de fazer novas mensagens repetitivas, né? E aí elas continuam trazendo mensagens. Jesus deixou muito claro para mim. As aparições de Maria não estão mais aparecendo na Terra. Agora são locuções interiores que estão vindo, né? E esses videntes não querem sair da internet. Eles não querem ser... eles acreditam de todo o coração, né, que eles precisam estar em foco. Mas Jesus falou para mim, é obediência. Agora é obediência à luz divina, né, de se manter em pé, de se manter vigilante, porque o inimigo está querendo usar esse amor próprio e esse respeito humano. É pecado e está usando essa ação desordenada da pessoa, desse profeta. Então a gente precisa, Salim, mas ele é profeta, ele é mais que você. Não, eles não são mais que eu, não são mais que ninguém. Eles são pessoas comuns que Deus recebe e dá para eles uma luz, né? Agora dá o entendimento e tal. É para eles partilhar as aparições que já existiram, as mensagens já existentes e iluminar essas aparições. Fazer os seus canais serem canais para entendimento, para reflexão, para meditação do que já foi dito e trazer essas luzes, né? Para iluminar, mas não ser novas mensagens. Ah, chegou a nova mensagem, 27 de junho, hoje Nossa Senhora apareceu para mim e trouxe uma nova mensagem. Não é isso que está acontecendo. Está confundindo as pessoas e vão ser vistos como falsos profetas. Então Jesus fala muito para eles lerem a reflexão das 24 horas da paixão de Luísa Picarreta, primeira hora. As reflexões práticas é justamente bastante para eles, né? O que fala nessa primeira hora é para eles, principalmente. E para todos vocês, para todos nós, para que a gente possa entender que Nossa Senhora não está mais nessa intenção de continuar aparecendo. Tudo que ela tinha que falar já foi falado, né? Que é para renunciar a continuar a fazer esse trabalho de trazendo novas mensagens, que muitos serão vistos como falsos profetas se não pararem a trazer novas mensagens. Devem ficar atentos e silenciarem e ficar com o que já foi dado. Foi Jesus que colocou no meu coração. Eu não sei se eles vão aceitar isso, eu tenho certeza que o orgulho das pessoas é muito alto, e eu sei que, né, eles acham que eu tenho obrigação de ouvir eles, mas eles não ouvem ninguém. Então a gente sabe disso. Então a gente, né, coloca nas mãos de Deus e reza, porque o Filho da Divina Vontade, né, está nesse momento com a vontade de Deus. E eu creio que essa é a vontade de Deus. Outra luz que Jesus me deu. Me mostrou que no caminho de cada pessoa na Divina Vontade são exatamente seguidos na ordem das 24 horas da paixão. Né, a primeira hora, a pessoa vai pedir a bênção a Maria, né, para poder partir para a caminhada, para a jornada da paixão de cada pessoa. Então, qual é o primeiro caminho que tem que fazer? As 31 dias com Maria no reino da Divina Vontade. Não é a consagração de Luís, né, do Maria de Montfort, São Luís Maria de Montfort. Não é essa consagração. Essa consagração, ela é uma porta para chegar à consagração da Divina Vontade, tá? É um caminho antes. Agora,
a consagração para entrar no reino da divina vontade aos 31 dias com Maria no reino da divina vontade, né? Para fazer depois a separação, né? Que é a separação de você se renunciar, aí você vai fazer o processo segundo, que é renunciar à sua vontade humana. Você vai começar a fazer o caminho, né? De abrir mão da sua vontade humana. E aí, no segundo, as reflexões da segunda hora são justamente as instruções que mostram que até os pequenos atos feitos na divina vontade serão considerados. Que são os primeiros passos de Jesus, né, andando em Jerusalém, né, e os nossos últimos passos andando nessa terra com a nossa vontade. A gente vai começar a abrir mão da nossa vontade. Quando chegar no cenáculo, aí a gente vai começar a receber o alimento corporal, né, indo em direção à ceia, que é comer os conteúdos do livro do céu. Então a pessoa fez os 31 dias com Maria. Na segunda hora ela vai começar a fazer os seus primeiros atos na vontade humana, vontade divina, né? Renunciando à sua vontade humana, conhecer. E depois vai começar o alimento propriamente dito, entrando no cenáculo. E aí entrando nesse cenáculo é você entrando em você mesmo, fazendo o processo de conhecimento, autoconhecimento, para se conhecer e saber o que é vontade humana sua, o que ela está fazendo na sua vida, o que ela está destruindo você, né? Para que você possa renunciar de uma vez por todas e limpar e fazer a purificação, passar pelos testes todos que você precisa passar para começar a viver na divina vontade plenamente, comendo os conteúdos do livro do céu. Aí o segundo momento é esse, né? Estudar o livro do céu inteirinho. E depois que você ler e estudar o inteirinho, você vai passar para o processo de transubstanciação, né? Que é a fusão com a divina vontade propriamente dito. E essa fusão propriamente dito vai acontecer no momento da transubstanciação do ser de você. Que você é o anfitrião de Jesus e ele vai começar a viver em você. E aí a gente vai seguindo, vamos ler o que Jesus fala mais nos próximos capítulos, né? E outra luz que Jesus me deu também muito importante, né, referente à minha missão aqui do Hospital da Misericórdia. Jesus falou que os 2 raios do coração de Jesus misericordioso é a união representa o raio vermelho e o raio branco, tá? O raio vermelho significa a humanidade de Jesus, né? Que é a vontade humana, unida com a vontade divina, né? E o raio branco simboliza o raio divino. Então, que nós vamos ter a união das duas vontades. O sangue e a água representa a união das duas vontades, a humana e a divina. E eu chorei muito, porque Jesus colocou no meu coração por que ele deu para nós a divina vontade, para a nossa missão do Hospital da Misericórdia. Por quê? Porque ele está formando aqui, através desse trabalho que eu estou fazendo, os médicos e enfermeiros leigos do reino da divina vontade. Como isso? Para que isso? Nós que vamos acolher muitos e cuidar muito dos ferimentos dos que virão até nós, sofrendo o processo de morte da vontade humana neles. Então vai vir muita gente, eu não sei se eu estou fazendo a vontade humana, eu não sei como que faz a vontade divina, eu não sei como que é isso, eu não sei. A gente vai ser aqueles que vão ilustrar, que vamos iluminar, que vamos dar exemplo, que vamos viver na prática primeiro, porque o médico ele precisa saber muito bem, conhecer muito bem o corpo, né? O corpo para poder cuidar desse corpo. E nós vamos conhecer também muito bem, né, essa visão da vontade humana, de como ter essa vontade divina. E a gente vai iluminar muitas pessoas que vão chegar até nós, que é o que a gente está fazendo. Então, a missão do Hospital da Misericórdia é o tempo da misericórdia de Deus, o dom da divina vontade. E o dom da divina vontade vem trazer uma dor muito grande, que é aquela furo no coração. O golpe de misericórdia, né? O golpe de misericórdia na vontade humana, né? Para poder sair, né? Acabar com a vontade humana. E essa vontade humana ser fundida no coração de Jesus, para sair os raios da divina misericórdia, né? Que vão ser os raios que vão trazer as graças para a terra. Então, é a união do divino, do humano de Jesus com o divino do Pai, né? A união hipostática de Jesus, que vai também começar a reinar. Não em nós a união hipostática, porque nós não somos Deus, mas nós vamos estar unidos e fundidos à vontade divina e Jesus vai vir morar em nós, unindo a sua divina vontade e fundindo com a nossa, totalmente. Então esse é o processo muito difícil de passar e que nós vamos passar por um processo de paixão,
para poder viver essa divina vontade. E daí vem as pessoas chorando para nós, vem sofrendo para nós e a gente vai cuidar. Então, por isso que nós, na nossa missão Hospital da Misericórdia, Jesus escolheu essa missão para poder formar os primeiros filhos da divina vontade, assim, com excelência, para conhecer claramente como que é o reino da divina vontade, o conteúdo da divina vontade, estudar, a gente tem todos os livros, por isso que ele está dando para a gente uma formação especial. É isso que Jesus colocou no meu coração. Então, vamos continuar, então, né? A iluminação também é chamada de o aviso. Assim, os fenômenos circundantes que acompanham esse evento serão semelhantes, mas não tão intensos quanto aqueles que se manifestam no auge do reinado do Anticristo. A iluminação é uma advertência do julgamento de Deus que virá mais tarde com força total para aqueles que se recusarem a passar pela porta da misericórdia, como lemos nesta passagem. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, seus julgamentos são verdadeiros e justos. O sétimo anjo derramou sua tigela no ar. Uma voz alta saiu do templo do trono, dizendo, está feito. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um grande terremoto. Deus lembrou-se da grande Babilônia, dando-lhe a xícara cheia de vinho de sua fúria e ira. Apocalipse 16, 7, 17 e 19. Mais uma vez, relâmpagos, estrondos, trovões, etc., como se o templo no céu tivesse sido aberto novamente. De fato, Jesus aparece desta vez não em advertência, mas em julgamento. Então viu o céu aberto e havia um cavalo branco. Seu cavaleiro foi chamado Fiel e Verdadeiro. Apocalipse 19, 11. Ele é seguido por todos aqueles que permaneceram fiéis a ele. O filho a quem a mulher deu à luz durante a prova dos 7 anos, que estava destinado a governar todas as nações com uma barra de ferro, conforme Apocalipse 12, 5. Este julgamento é a segunda colheita, a colheita de uvas ou sangue. E a esse momento a gente pode entender, ler aqui o que vai acontecer nesse julgamento, referente às reflexões e práticas da quinta hora, a primeira hora de agonia no horto do Getsemane, né? Nesta hora, Jesus Cristo, abandonado por seu Pai eterno, sofreu tamanho incêndio de amor ardente, a ponto de poder destruir todos os pecados que se possam imaginar e inflamar com seu amor todas as criaturas de milhões e milhões de mundos. Todos os condenados do inferno, se não fossem eternamente obstinados na sua perversidade. Entremos em Jesus e, depois de termos penetrado totalmente no seu interior, em suas fibras mais íntimas, em suas palpitações de fogo e em sua inteligência, que era como que incendiada, tomemos esse amor e revistamo-nos dentro e fora, com o fogo que ardia em Jesus. Depois, saindo dele, entremos na sua vontade, onde encontram todas as criaturas. Demos a cada uma delas o amor de Jesus. E tocando seus corações e as suas mentes com esse amor, transformemos todas em amor. Depois, com os desejos, as palpitações e os pensamentos de Jesus, formemos Jesus no coração de cada criatura. Em seguida, levemos a Jesus as criaturas que o conservam no coração e coloquemos todas ao seu redor, dizendo-lhe, ó Jesus, trazemos a ti todas as criaturas que te têm no coração, para te dar alívio e conforto. Não dispomos de outros modos para poder dar alívio ao teu amor, senão levar cada criatura ao teu coração. Assim fazemos, daremos o verdadeiro alívio a Jesus, pois são tantas as chamas que o queimam, que ele continua a repetir, sinto-me em chamas, e não há quem tome o meu amor. Por favor, dai-me conforto, tomai o meu amor e concedei-me amor. Para nos conformarmos a Jesus em tudo, devemos voltar a nós mesmos, aplicando-nos estas reflexões em tudo o que fazemos. Podemos dizer que há um contínuo fluxo de amor que corre entre nós e Deus? A nossa vida é um permanente fluxo de amor que recebemos de Deus. Se pensamos, é um fluxo de amor. Se agimos, é um fluxo de amor. A palavra é amor, a palpitação é amor. Recebemos tudo de Deus, mas todas estas nossas ações correm, porventura, rumo a Deus com amor? Por favor, por acaso Jesus encontre em nós o doce encanto do seu amor que corre para Ele, a fim de que, seduzido por este encanto, nos dê um amor mais abundante? Se em tudo o que fizermos
não tivermos a intenção de correr juntamente com o amor de Jesus, entremos em nós mesmos e lhe peçamos perdão por lhe termos feito perder o doce encanto do seu amor por nós. Deixamo-nos moldar pelas mãos divinas, como fez a humanidade de Jesus Cristo? Tudo o que acontece em nós, exceto o pecado, devemos aceitar como obra divina. Se fizermos o contrário, negaremos a glória do Pai, deixaremos extraviar a vida divina e perderemos a santidade. Tudo o que sentimos em nós, inspirações, mortificações e graças, não é senão obra do amor. E nós aceitamos tudo na maneira como Deus quis. Deixamos Jesus trabalhar livremente em nós, ou tomamos tudo em sentido humano e com indiferenças rejeitando a obra divina e obrigando Jesus a cruzar os braços? Abandonamo-nos em seus braços como mortos, dispostos a receber os golpes que o Senhor permitir para a nossa santificação? Meu amor e meu tudo, o teu amor me inunde inteiramente, queime tudo o que não é teu e faça o que é meu correr sempre rumo ao teu, para queimar tudo aquilo que pode entristecer o teu coração. Então Jesus coloca uma luz no meu coração, dizendo que esse momento da agonia é o momento que vai começar já os flagelos na terra, e nós, os cristãos, a gente ama muitas pessoas e vai morrer muita gente. Então Jesus está dizendo que é o momento da gente poder aceitar a vontade dele, né? Para a gente ficar em paz mesmo vendo um monte de gente morrendo. Então é um momento muito terrível que a gente vai passar na terra, nós que ficarmos vivos, né? E na divina vontade a gente precisa confiar em Jesus, né? E viver esse moldar-se pelas mãos divinas, como fez a humanidade de Jesus Cristo. Então todas essas instruções terão muito valor no momento em que a gente estiver passando por isso, né? Aí é a colheita, né? É o momento da purificação real dos flagelos mais terríveis, né? Que vai começar. Ele é seguido por todos aqueles que permanecem fiéis a ele e o Filho, né? É muito difícil permanecer fiel nesse momento, porque muita gente católico, bons católicos, vão se revoltar. Vão achar que Deus não existe, porque não tem conhecimento, né? Vão achar que Deus não ama ninguém, porque ele permitiu que o seu filho morresse, permitiu, né, que a pessoa perdesse alguém, um ente querido. Nessa hora muita gente vai se revoltar e Jesus vai saber realmente quem é dele e quem não é. Então, nesse momento, a gente que está vivendo na divina vontade, a gente que tem as pessoas que a gente está orientando, vai ser muito bom as pessoas terem esse conteúdo, ouvir esse áudio, né, para poder entender como viver essa vida, esse momento. Né, os exércitos do céu o seguiram, montados em cavalos brancos e vestindo linho branco limpo. Da sua boca sai uma espada afiada para atacar as nações. Então muita gente vai ser morta. Ele os governará com uma barra de ferro, e ele mesmo pisará no lagar de vinho, e o vinho da fúria e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Imagina, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, se a gente não tiver amparado com essas reflexões e práticas, se a gente não tiver já vivendo a divina vontade, vai ser terrível pra gente, né? Ele tem um nome escrito na capa e na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta foi apanhada, e com ela o falso profeta que havia realizado à sua vista os sinais pelos quais ele desviou aqueles que aceitaram a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem. Os dois foram jogados vivos na piscina ardente, queimando com enxofre. O resto foi morto pela espada que saiu da boca daquele que montava o cavalo, e todos os pássaros se devoraram em sua carne. Apocalipse 19, 14, 21. Então a gente precisa entender, vai ser terrível, né? E a era da paz que segue a derrota da besta e do falso profeta é o reino de Jesus com seus santos, que são os filhos da divina vontade, tá? Só eles. É só os filhos da divina vontade que vão aguentar. Só. Tá? Os outros, Jesus vai acabar levando, por causa que eles não abriram o coração, né? Alguns vão ser colocados em segurança no purgatório, e outros, infelizmente, vão ser levados para o julgamento, né? Então, a união mística da cabeça e o corpo na vontade divina, antes do retorno de Cristo, em carne, no final dos tempos, para o julgamento final. Então, a gente vai seguir para a próxima parte, para a gente poder se instruir mais e mais e mais. Vamos lá. Então, continuando aqui a leitura, né, do Mark Mallet, vamos seguir, né, para a gente poder continuar na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. A gente vai para a 6ª hora aqui, que é a 2ª hora do Horto da Agonia
no Horto de Getsemane, qual a orientação que Jesus vai dar para esse período, né, que nós vamos passar depois, enquanto está acontecendo os flagelos. Os dois períodos, os 1260 dias de batalha entre o dragão e a mulher, parecem constituir a primeira parte do julgamento de 7 anos. É baseado no fato de que o dragão persegue a mulher, mas não consegue conquistá-la. Ela recebe refúgio por 1260 dias no deserto, após a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém. Ele também foi protegido daqueles que queriam prejudicá-lo ou prendê-lo, por aproximadamente 3 dias e meio antes da última ceia. Mas depois, um momento em que o Pai permitiu que Jesus fosse entregue às autoridades. Então, a gente percebe que é esse período aqui que Jesus ainda não foi preso. Então, a gente está indo em direção a essa hora, né? Então, essa sexta hora está dentro desse momento em que a gente está sendo perseguido, Nossa Senhora está sendo perseguida pelo dragão, né? Então, a gente vai ler já as reflexões da segunda hora. Na segunda hora de agonia no Getsemane, diante de Jesus, apresentam-se todos os pecados de todos os tempos, passado, presente e futuro. E ele assume para si mesmo todos estes pecados, para dar ao Pai a glória completa. Jesus Cristo expiou, rezou e no seu coração experimentou todos os nossos estados de ânimo. Então, o estado de ânimo que a gente vai sofrer nesse período, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente já está vivendo, né, desses flagelos, que a gente está vendo muita gente morrer, a gente está triste, a gente está preocupado, né, com a situação econômica de muita gente que está desempregada. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, aí Jesus está espiando tudo que a gente está passando aqui, né? Sem jamais abandonar a oração, né? E nós também, nós não podemos, nós temos que ser Jesus, né, vivendo a paixão. Então, a gente pode chorar, a gente pode sentir essa agonia toda com Jesus, esse sofrimento todo, mas na oração, né, rezando as 24 horas da paixão. E nós, em qualquer estado de ânimo que nos encontremos, frios, insensíveis ou tentados, rezamos sempre? Somos assíduos na oração? Damos a Jesus os sofrimentos de nossa alma como resgate e alívio para poder imitá-lo em tudo, pensando que cada estado de ânimo é um sofrimento seu? Como sofrimento de Jesus, devemos colocar-nos ao redor dele, para compadecer-nos, aliviá-lo e, na medida do possível, dizer-lhe: sofreste muito, descansa, pois agora nós sofreremos em teu lugar. Então, a igreja vai sofrer exatamente no lugar de Jesus, né? Nesse momento da paixão da igreja. Desanimamos ou ficamos corajosamente perto de Jesus, oferecendo-lhe tudo o que sofremos, para fazer com que ele encontre em nós a sua própria humanidade? Isto é, nos servimos da nossa humanidade para Jesus, de humanidade para Jesus? O que é que fazia a humanidade de Jesus? Ele glorificava seu Pai, expiava e implorava a salvação das almas. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar saindo pelas ruas revoltado por nada, né? E nós, em tudo o que realizamos, encerramos em nós mesmos essas 3 intenções de Jesus, de maneira que podemos dizer: temos em nós toda a humanidade de Jesus Cristo? Em nossas escuridões, temos a intenção de fazer refletir nos outros a luz da verdade? E quando rezamos com fervor, manifestamos a intenção de dissolver o gelo de inúmeros corações endurecidos pela culpa? Meu Jesus, para compadecer-me de ti e aliviar-te do desânimo total em que te encontras, elevo-me ao céu e faço minha a tua própria divindade. E colocando-a ao teu redor, desejo afastar de ti todas as ofensas das criaturas. Quero oferecer-te a tua beleza para afastar de ti a torpeza do pecado, a tua santidade para desviar de ti o horror de todas aquelas almas que te fazem experimentar tanta repugnância, porque estão mortas para a graça. Então, nesse momento, tem muitas pessoas que estão revoltadas contra Deus, tá? Por causa do que está acontecendo. Culpam Deus mesmo. Tua paz para apartar-te das discórdias, revoltas e perturbações de todas as criaturas. Tuas harmonias para aliviar o teu coração dos sons de tantas vozes más. Meu Jesus, tenho a intenção de oferecer-te tantos atos divinos reparadores por quantas ofensas a ti dirigidas e à igreja. Tem muitas ofensas dirigidas ao Papa Francisco, à igreja, né, nesse momento, como se quisessem te matar. E com os teus próprios atos quero dar-te vida. E depois, ó meu Jesus, quero lançar tua divindade sobre cada
sobre todas as criaturas, a fim de que, ao receberem o teu contato divino, já não se atrevam a ofender-te. Só assim, ó Jesus, poderei compadecer-me de ti por todas as ofensas que recebes das criaturas. Ó Jesus, minha doce vida, que as minhas orações e os meus sofrimentos elevem-se sempre ao céu, para fazer com que se derrame sobre todos a luz da graça e o absorva em tua própria vida. Então, nós que somos filhos da divina vontade, vamos ser orientados por essas reflexões práticas das 24 horas da paixão. Né? Por isso que a gente tem que rezar todo dia essas orações com muito afeto. Né? Todas essas reflexões são a orientação que Jesus quer dar pra gente. Né? Que a Luísa foi usada para isso. Então, vamos lá, continuar a leitura aqui. Identificando a besta. No início do julgamento de 7 anos, esses 10 chifres e 7 cabeças aparecem no céu, no dragão que é chamado de Diabo e Satanás, conforme Apocalipse 12, 9. É um sinal de que o satanismo e o ocultismo estão atingindo um pico, fruto das filosofias venenosas que o dragão injetou há mais de 400 anos. O céu pode ser uma indicação simbólica de que o poder de Satanás está, nesse ponto, tem sido principalmente espiritual e não político, dirigido dos céus ao invés da terra, conforme Efésios 6:12. Mas agora o dragão, visto que seu tempo é curto, conforme Apocalipse 12:12, assume a forma de, ou melhor, dá seu poder a um conglomerado de nações, 7 cabeças e 10 chifres. São João explica que os 10 chifres são 10 reis, conforme Apocalipse 17:2. O venerável cardeal John Henry Newman, resumindo o pensamento dos padres da igreja, identifica esse conglomerado. A besta, isto é, o Império Romano, conforme o sermão do advento do anticristo, sermão 3, a religião do anticristo. Alguns estudiosos modernos acreditam que a União Europeia está se formando no ressuscitado Império Romano. O dragão, ou Satanás, é uma entidade espiritual, um anjo caído, não uma união de nações. Ele permanece escondido sob uma capa de engano, escondendo sua raiva e ódio contra a igreja. Assim, no começo da nova ordem que se ergue sob a influência do dragão, aparecerá à primeira vista superficial e desejável e atraente para um planeta que sofre com a guerra, a praga, a fome e a divisão. 5 dos selos do Apocalipse. 3 anos e meio depois, a besta recebe a boca personificada de um homem a quem a tradição chama de anticristo. O ódio dos irmãos abre espaço para o anticristo, pois o diabo prepara antecipadamente as divisões entre o povo, para que aquele que está por vir seja aceitável para eles, conforme Santo Cirilo de Jerusalém, médico da igreja, em suas palestras catequéticas, a palestra 15, número 9. O julgamento de 7 anos, ou a semana, como Daniel diz, começa em uma falsa paz que une o mundo sob a bandeira do reavivado Império Romano. Então, essa falsa paz é esse momento da agonia, do horto de Getsemane que Jesus está vivendo, um momento que ele está quietinho, que ainda não veio a prisão, mas que ele está sofrendo demais, um momento espiritual muito grande que a igreja vai passar, de sofrimento, e que a gente ainda vai estar numa situação assim que a gente não sabe como que vai acontecer as coisas, como que o anticristo vai agir, como que esse governo vai ser. Então é esse momento que Jesus quer dar essa orientação para a gente, antes de começar a perseguição propriamente dita, a gente vai estar com esse receio. O que tem que fazer? Então, é dentro dessa terceira hora da agonia, vamos ver o que Jesus vai falar pra gente, que é justamente a orientação que ele quer dar pra gente para esse momento. Tá? Vamos ler. Reflexões práticas. Durante essa terceira hora do Getsemane, Jesus pediu ajuda ao céu. Suas dores eram muitas, que ele suplicou conforto também a seus discípulos. E nós, em qualquer circunstância de sofrimento e desventura, pedimos sempre ajuda ao céu. E mesmo quando recorremos às criaturas, o fazemos de maneira ordenada, junto a quem pode nos confortar santamente.
Resignamo-nos, pelo menos, se não recebemos o alívio que esperávamos, usando a indiferença das criaturas para nos abandonar totalmente nos braços de Jesus? Ele foi confortado por um anjo, e nós podemos dizer que somos o anjo de Jesus, permanecendo ao seu lado para consolá-lo e participar de suas amarguras? Então, nesse momento, a gente precisa estar do lado da igreja, do lado dos filhos de Deus, um apoiando o outro, em união, e não arrumando confusão, culpa, colocando culpa em alguém. Não adianta. Nesse momento, a gente vai estar numa influência, acontecendo muita coisa, e aí Jesus precisa que a gente possa pedir ajuda uns aos outros, e buscar essa ajuda do céu, para que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que o Espírito Santo possa trazer essa luz para a gente, nos ajudar a vencer essas amarguras, esses sofrimentos que a gente vai ficar numa situação muito complexa, com medo, começando a ficar com muito medo do que vai acontecer. Muita gente vai querer, esconder-se, se esconder. É o momento, assim, o mais difícil, é o momento que a gente vai querer se esconder, que a gente não vai querer mais, a gente vai ficar numa dúvida muito grande, como que a gente se comporta, se a gente continua mostrando que a gente é católico ou não. Nesse momento é Deus, a gente vai ter que se apegar muito a Deus mesmo, é um momento muito difícil. Então, pedir essa ajuda do céu, em uns dos outros, para podermos ser verdadeiramente anjos de Jesus. Temos a necessidade de aceitar os sofrimentos, assim como Ele os envia, como dores divinas. Só então ousaremos confortar um Deus tão entristecido. Imagina, Deus vai estar sofrendo demais, porque muita gente vai largar a igreja. Muita gente ele vai descobrir que a pessoa nunca foi católico de verdade, nunca foi cristão de verdade. Muita gente não vai, De outro modo, se aceitarmos os sofrimentos em sentido humano, não poderemos nos servir deles para consolar o homem-deus e, portanto, não conseguiremos ser anjos. Nos sofrimentos que Jesus nos manda, parece que nos envia o cálice onde devemos colocar o fruto desses sofrimentos. E estas dores, parecidas com amor e resignação, vão se transformar em docíssimo néctar para Jesus. Em cada sofrimento diremos: Jesus, chama-nos a sermos anjos ao seu redor. Aspira as nossas consolações e faz-nos partícipes das suas dores, Jesus. Meu amor, nos meus sofrimentos, busco o teu coração como repouso e quero reparar as tuas dores com as minhas dores, para trocá-las contigo e ser teu anjo consolador. Então, é fácil? Não vai ser fácil. Então, a orientação é só de dor, tá vendo aqui? Só de dor. De pedir ajuda, de clamar ajuda do coração de Jesus, ajuda dos anjos, Nesse momento, os anjos da guarda vão aparecer, tá, gente? São os momentos que os anjos da guarda vão começar a chamar a gente para ir para os refúgios, se for realmente acontecer. É nesse momento aí que vai acontecer. Então, é o que Deus colocou no meu coração, para a gente começar a se preparar para o que vai vir, Então, aos pouquinhos, a gente vai percebendo sinais e a gente vai entendendo que está nesse momento de ordem mundial, a gente precisa se mover. E o anjo da guarda, com certeza, se for para aparecer nesse momento, ele vai aparecer, que é a ajuda do anjo. Está dizendo claramente aqui, na terceira hora da agonia. Então, vamos confiar que vai ser assim. É uma reflexão pessoal, é uma luz pessoal que Jesus deu para mim. Não está escrito no site aqui, não. Isso é uma coisa que Deus deu para mim agora, enquanto estou falando com vocês. Essa nova ordem mundial surgirá de uma forma palatável, que até muitos cristãos acharão atraente. Por isso que estou falando para vocês, esse negócio vai ser feio. Talvez a iluminação da consciência em parte seja um aviso de que esse caminho global proposto é anti-Deus. Um caminho de destruição, é uma falsa paz e segurança. Assim, a iluminação se torna um último chamado para atrair as almas de volta ao caminho da verdadeira unidade cristã. Então, vai ser muito difícil convencer algumas pessoas da nossa família nesse momento, Porque tem gente que vai achar que tá tudo bem, Vai ser um momento de muita separação familiar, Aí é o momento da prisão, O momento que a gente vai aproximar da 10ª hora, que é o momento em que Jesus é preso, Não na hora, desculpa. É o momento que a gente vai parar no rochedo de Cedron, lançado em um rochedo, cai na torrente de Cedron. É o momento que a gente é tirado da nossa família. O momento que a gente tem que deixar para trás nossos filhos, de repente, que não querem ir com a gente. Nossos netos que não querem ir com a gente, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, não sei como que vai ser. Mas é um momento muito difícil.
né, que vão ser tirados de nós, né, através do mal, através do anticristo, né. O ódio dos irmãos vai abrir espaço para o anticristo, pois o diabo prepara antecipadamente as divisões entre o povo. E aí vai acontecer nesse momento, para que aquele que está por vir seja aceitável para eles. Tá vendo? Então, essa nova ordem mundial surgirá de uma forma tão palatável que até muitos cristãos acharão atraente. Então, como que a gente vai convencer? Se a gente não tiver instrução, não estiver rezando com a nossa família, não vamos conseguir convencer as pessoas. Facilmente terão, né? Vai ser difícil. Talvez a iluminação da consciência em parte seja um aviso de que esse caminho global proposto é ante Deus. Então, a gente confia que Deus vai trazer essa iluminação da consciência para todos. Vamos ver o que vai acontecer. Nessa metade dessa semana, esse Império Romano, revivido, né, novamente agora, vai se romper repentinamente. Eu estava considerando os 10 chifres que tinha, quando de repente outro chifre saltou no meio deles, e 3 dos chifres anteriores foram arrancados para dar espaço a ele, conforme Daniel 7:8. Quando as pessoas estão dizendo paz e segurança, um desastre repentino ocorre, como dores de parto e uma mulher grávida, e elas não escapam. 1 Tessalonicenses 5:3. Cardinal Newman, tem em inglês aqui essa parte, pedi para traduzir, mas não traduziu. Vamos passar aqui para frente. Satanás pode adotar as mais alarmantes armas de engano. Ele pode se esconder e ele pode tentar nos seduzir em pequenas coisas e assim mover a igreja, não de uma só vez, mas aos poucos de sua verdadeira posição. Acredito que ele tenha feito muito dessa maneira ao longo dos últimos séculos. É sua política nos separar e nos dividir, nos desalojar gradualmente de nossa rocha de força. E se houver uma perseguição, talvez seja então, quando todos nós estamos em todas as partes da cristandade tão divididos e tão reduzidos, tão cheios de cisma, tão próximos da heresia, quando nos lançamos sobre o mundo e dependemos de proteção e abandonamos nossa independência e nossa força. Então ele pode irromper sobre nós em fúria, tanto quanto Deus permite. Então, de repente, o Império Romano pode desmoronar e o anticristo aparece como perseguidor e as nações bárbaras ao seu redor se infiltram. Conforme general John Henry Newman, então é daqui que veio do Cardinal Newman, né, que ele escreveu A Perseguição do Anticristo, no sermão 4, né, do livro do venerável John Henry Newman, né? Então é interessante, a cara do anticristo. Então a gente percebe aqui claramente que é um momento muito difícil que a gente vai passar e que a gente já está praticamente ensaiado, né? Nesse momento a igreja já está vivendo essa divisão, né? Nós já não estamos conseguindo falar com muitas pessoas católicos, né? Tem muitos que já estão, a gente vai falar com eles, só fala com a gente, não, a misericórdia não existe, a gente não pode acreditar na Santa Faustina, a gente não pode acreditar na Luísa Picarreta, é heresia, a gente não pode acreditar em muita gente, né? Tem gente que, né, tá fixo ali nos papas anterior, fala que os papas tem gente que fala que desde o Concílio Vaticano para cá a igreja não é mais de Deus, não é a verdadeira igreja, né? Tem gente que fala que foi até Bento XVI, que o Papa Francisco não é mais igreja, né, o original. Tem muita confusão, então a gente já está vivendo em divisão, né, muita confusão. E aí nesse momento o inimigo vai ganhar cada vez mais, né, e já está ganhando, né, quando está mantendo essa divisão entre nós. Então muita gente já está sendo perdido por causa disso, e Deus permite. Por que na agonia do horto da Getsemane Jesus sofre tanto? Porque ele é abandonado por Deus, para viver esse momento, né, e nós somos abandonados também nesse momento por Deus, para viver esse momento de decisão, para a gente poder decidir em que lado que a gente está, né? Do nosso lado, o amor próprio, respeito humano, né? Do mundo, sendo levado por opinião mundana, ou a gente está indo orientado por Jesus, né? Pelo Espírito Santo, né? E nesse momento, para ser orientado pelo Espírito Santo, a gente tem que se esvaziar completamente de nós mesmos, totalmente. Então vamos lá, o anticristo parecerá um salvador, de modo que os judeus serão enganados a acreditar que ele é o Messias. Portanto, considerando que o anticristo pretenderia ser o Messias, era a antiga noção
recebida de que ele deveria pertencer à raça judaica e observar os ritos judaicos. Conforme o cardeal John Henry Newman, também esses sermões do advento do anticristo. Sermão 2. Este chifre tinha olhos como um homem e uma boca que falava arrogantemente. Ele chegará em um momento de tranquilidade e tomará o reino pela intriga. Conforme Daniel 11, 21. Depois que Judas se levanta, alguns padres da igreja sugerem que eventualmente ele provavelmente residirá no templo de Jerusalém. Então aí aparece o Judas aqui na 9ª hora. Vamos lá, leia que Jesus vai dar orientação para esse momento, né, que aparece o Judas. Nesta hora, Jesus se entregou aos seus inimigos, os quais chegaram e lançá-lo na torrente de Cedron. Mas o amante Jesus olhava para todos com amor, suportando tudo por amor a eles. E nós, entregamos-nos à mercê da vontade de Deus? Em nossas debilidades e quedas, estamos prontos a nos erguer para nos lançarmos nos braços de Jesus? O atormentado Jesus foi lançado na torrente de Cedron, experimentando sufocações, náusea e repugnância. E nós detestamos qualquer mancha e sombra de pecado? Estamos prontos a acolher Jesus no nosso coração, para que ele não sinta a repugnância que as almas lhe provocam com o pecado e recompensá-lo da náusea que nós mesmos lhe causamos muitas vezes? Meu doloroso Jesus, em nada me poupes e faz com que eu possa ser objeto de tuas atenções divinas e amorosas. Então é o momento que a gente vai ser entregue nas mãos dos perseguidores, né? É o momento que nós vamos ser as vítimas, né, das perseguições. Aí a gente vai ter que ser forte, né? Muitos de nós, mesmo estando em refúgio, vão ser presos, vão ser perseguidos, presos. E aí a gente vai estar pronto para viver isso, né? Para ser levado para a prisão e continuar firme, como Jesus está pedindo, né? Para não nos poupar de nada e sermos a própria imagem de Jesus. Então, leia a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o livro da Relógio da Paixão, aguenta qualquer coisa. Aguenta qualquer coisa nesse momento. Então, né, dá um jeito de também salvar, né, os áudios, se você puder, os vídeos, faça download dos vídeos da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, baixa aí um programinha, um aplicativo para download e vai salvando tudo para você ouvir depois, né? A cara do anticristo. O anticristo parecerá um salvador, de modo que os judeus serão enganados a acreditar que ele é o Messias. Portanto, considerando que o anticristo pretenderia ser o Messias, era a antiga noção recebida que ele deveria pertencer à raça judaica e observar os ritos judaicos. Então, depois que Judas se levanta, alguns padres da igreja sugerem que, eventualmente, ele provavelmente residirá no templo de Jerusalém. Mas não é certeza, né? De início, ele exibirá uma demonstração de brandura, como se fosse uma pessoa erudita e discreta, de sobriedade e benevolência. E pelos sinais mentirosos e maravilhas do seu engano, é o beijo de Judas, né? Que Jesus recebeu na hora que foi preso. Tendo enganado os judeus como se fosse o Cristo esperado, ele será posteriormente caracterizado por todos os tipos de crimes de desumanidade e ilegalidade, de modo a superar todos os homens injustos e ímpios que vieram antes dele, exibindo contra todos os homens, mas especialmente contra nós cristãos, um espírito assassino e muito cruel, impiedoso e astuto, conforme o santo Cirilo de Jerusalém, médico da igreja, em suas palestras catequéticas, palestra 15, número 12. Com a ascensão do anticristo, chegou o dia da justiça, com o filho da perdição, e tornando em parte um instrumento de purificação de Deus. Assim como um dia começa na escuridão, o mesmo acontece com o dia do Senhor, que eventualmente se transforma em luz. E ele descansou no 7º dia. Isso significa, quando seu filho vier e destruir o templo do sem lei, e julgar os ímpios, e mudar o sol, a lua, as estrelas, então ele realmente descansará no 7º dia. Carta de Barnabé, escrita por um pai apostólico do século II. Mas antes do dia do Senhor, Deus soará a trombeta de advertência, as 7 trombetas do Apocalipse. Vamos seguir. Toque a trombeta em Sião, toque o alarme na minha montanha sagrada. Todos os que habitam na terra tremem, porque está chegando o dia do Senhor. Joel 2:1.
A iluminação dará início a um período de evangelização que virá como um dilúvio, um grande dilúvio de misericórdia. Sim, Jesus vem. Entre em poder, luz, amor e misericórdia. É o reino da divina vontade, que é o dilúvio da misericórdia. Mas, para que não esqueçamos, a iluminação também é um aviso de que o caminho que o mundo e muitos na própria igreja escolheram trará consequências terríveis e dolorosas para a terra. A iluminação será seguida por mais avisos misericordiosos, que começam a se desenrolar no próprio cosmos. Nos evangelhos, depois de limpar o templo, Jesus falou aos escribas e fariseus, com 7 problemas proféticos. Ai de vocês, escribas e fariseus, seus hipócritas! Vocês são como túmulos caiados, sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e todo tipo de sujeira. Vocês, serpentes, sua ninhada de víboras, como podem fugir do julgamento da Dina? Conforme Mateus 23, 13 a 29. Da mesma forma, há 7 avisos ou trombetas emitidos contra os escribas e fariseus, os hipócritas da igreja, que comprometeram o evangelho de Cristo. O aviso deste iminente dia do Senhor, o julgamento do julgamento e da vindicação, é anunciado pelas explosões das 7 trombetas no Apocalipse. Então, quem está soprando elas? A chegada das 2 testemunhas. E Jesus falou para mim no meu coração claramente que essas 2 testemunhas é Nossa Senhora e a Luísa Picarretá. Por quê? Por causa que elas viveram o dom da divina vontade. Somente as 2. E Jesus. Então vamos lá, vamos ver o que elas vão apresentar para nós. Antes do surgimento do anticristo, parece que Deus envia 2 testemunhas para profetizar. Eu concederei a minhas 2 testemunhas o poder de profetizar por 1260 dias, vestidas de saco, conforme Apocalipse 11, 3. A tradição, muitas vezes, identificou essas 2 testemunhas como Elias e Enoque. Segundo as escrituras, eles nunca sofreram a morte e foram levados para o paraíso. Elias foi levado em uma carruagem de fogo, enquanto Enoque foi sumiu. Foi levado para o paraíso para que ele possa arrepender-se das nações. Eclesiástico 44, 16. Os padres da igreja ensinaram que as 2 testemunhas retornarão à terra algum dia para dar um testemunho poderoso. Em seu comentário ao livro de Daniel, Hipólito de Roma escreveu: "E uma semana confirmará um pacto com muitos, e no meio da semana será que o sacrifício e a oblação serão removidos, para que se mostre que a semana se divide em 2, as 2 testemunhas. Então devem pregar 3 anos e meio. E o anticristo guerrearão contra os santos durante o resto da semana e desolarão o mundo." Hipólito, pai da igreja, as obras e fragmentos de Hipólito, a interpretação de Hipólito, bispo de Roma, das visões de Daniel e Nabucodonosor, tomado em conjunto, número 39. Aqui Hipólito coloca as testemunhas de Deus na primeira metade da semana. Assim como Cristo prega as 7 consternações durante a primeira metade da semana da paixão, em algum momento depois da iluminação, as 2 testemunhas podem aparecer literalmente na terra para chamar o mundo ao arrependimento. Enquanto no simbolismo de São João são os anjos que tocam as trombetas, creio que são os profetas de Deus que são comissionados a falar essas aflições ao mundo. Uma razão é que no final dos seus 1260 dias de profecia, João escreve: "O segundo aí passou, mas o terceiro está chegando em breve", conforme Apocalipse 11, 14. Sabemos desde cedo, na visão de São João, que as 2 primeiras aflições compreendem as 6 primeiras trombetas, conforme Apocalipse 9, 12. Assim, eles são soprados durante o ministério profético de Elias e Enoque. A cisma. Creio que a traição de Jesus por seu próprio povo e a igreja por seus próprios membros é retratada nas 7 trombetas do Apocalipse.
Eles são simbólicos de um cisma que se aproxima na igreja e um aviso literal de suas consequências sobre o mundo. E começa com um anjo segurando o incensário de ouro. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de brasas do altar e o jogou na terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto, conforme Apocalipse 8, 5. Então, o momento que a Luísa vai, aparecer com mais poder vai ser o momento da canonização dela, né? Prestes à canonização dela. E a gente vai começar passar pelo processo da 10ª hora, quando Jesus é apresentado a Anás, né? Então vamos ler as reflexões do que Jesus fala. Apresentado diante de Anás, Jesus é por ele interrogado sobre sua doutrina e sobre seus discípulos, que são os filhos da divina vontade, que vai nesse momento ser interrogado, né? Vão fazer um processo completo com a Luísa para antes de canonizar. Ele responde acerca de sua doutrina, mas nada diz sobre os discípulos para não faltar à caridade. E nós, quando se trata de glorificar o Senhor, somos intrépidos e corajosos? Ou nos deixamos vencer pelo respeito humano? Devemos dizer sempre a verdade, mesmo que seja diante de pessoas importantes. Quando falamos, procuramos sempre a glória de Deus? Para exaltar a glória de Deus, suportamos tudo com paciência, como Jesus? Evitamos sempre falar mal do próximo e o socorremos quando ouvimos outros falarem mal dele? Jesus vigia nosso coração e nós vigiamos o coração de Jesus, a fim de que não receba qualquer ofensa que não seja por nós reparada? Sabemos nos vigiar em tudo, para que cada um de nossos pensamentos, olhares, afetos, palpitações, desejos e cada uma de nossas palavras sejam como muitas sentinelas ao redor de Jesus, para vigiar o seu coração e repará-lo de todas as ofensas? E para poder fazê-lo, rezamos a Jesus para que vigie cada um dos nossos atos e nos ajude? Ele mesmo a vigiar o nosso coração? Cada ato que realizamos em Deus é uma vida divina que assumimos em nós, e dado que somos muito limitados e Deus é imenso, não podemos encerrar um Deus em nossos meros atos. Portanto, os multipliquemos tanto quanto possível, para assim poder pelo menos aumentar a nossa capacidade de compreender e de amar. E quando nosso Jesus nos chama, estamos prontos a responder? O chamado de Deus pode fazer-se ouvir de muitas formas. Pela inspiração, leitura de bons livros, pelo exemplo, pode fazer-se ouvir sensivelmente pelas atrações da graça e também pelos fenômenos da atmosfera. Meu doce Jesus, a tua voz ressoe sempre no meu coração. Tudo que me circunda, dentro e fora, seja a voz constante que me chama sempre a te amar. E a harmonia da tua voz divina me impeça de prestar atenção a qualquer outra coisa que possa me desviar de ti. Então, é um momento assim que a gente vai começar a ser visto como filhos da divina vontade, o material do livro do céu começar a aparecer, ser publicado. Então, um momento muito importante para nós, os filhos da divina vontade, e a gente não pode negar essa verdade. A gente não vai poder negar de forma alguma, né? Vai vir as autoridades da igreja nossa, que vai vir primeiro, né? Questionar a gente, questionar a Luísa, né? Vai aparecer com mais força as pessoas falando mal da Luísa. Então a gente vai ter que saber quem são esses, né? Entender que a igreja vai ter uma divisão terrível, né? E aí a gente tem que ficar atento, né? Então vai acontecer uma traição terrível, né? Esse momento, a traição do povo da igreja contra Jesus, né? Contra as verdades de Jesus, né? Do livro do céu. Então a gente vai perceber que a igreja vai contra muita coisa do livro do céu. A gente vai ter esse momento e a gente tem que estar preparado para isso, né? E a igreja, por seus próprios membros, tá? Que vai trair Jesus, a vontade de Jesus, a divina vontade. O reino, né, na terra como no céu, não vão acreditar nisso, não vão acreditar vão achar que é coisa do mal, que não é de Deus, que não é Jesus que mandou esse conteúdo. Vai acontecer muita coisa. Eles são símbolos de um cisma que se aproxima na igreja e um aviso literal de suas consequências sobre o mundo. Começa com um anjo segurando um incensário de ouro. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de brasas no altar e o jogou na terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto.
Apocalipse 8:5. Ouvimos imediatamente novamente os sons familiares que acompanharam a iluminação, o som da justiça iminente no trovão. A trombeta soou cada vez mais alta enquanto Moisés falava, e Deus lhe respondia com trovões. Êxodo 19:19. Em brasas, creio, são aqueles apóstatas que foram purificados do templo e que se recusaram a se arrepender, e eles são lançados na terra onde o dragão é lançado por São Miguel, conforme Apocalipse 12:9. Satanás é exorcizado dos céus, enquanto do plano natural seus seguidores são excomungados da igreja. Assim, o anjo segurando o incensário pode ser simbólico do Santo Padre, pois São João às vezes simboliza os líderes da igreja como anjos. As primeiras 4 trombetas. Lembre-se de que o livro do Apocalipse começou com 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. O número 7, novamente, é simbólico da totalidade ou perfeição. Assim, as cartas podem ser aplicadas a toda a igreja. Embora tenham palavras de encorajamento, também chamam a igreja ao arrependimento, pois ela é a luz do mundo, que dispersa as trevas e, de certa forma, particularmente, o próprio Santo Padre é também o moderador que retém os poderes das trevas. Abraão, pai da fé, é por sua fé a rocha que retém o caos, o dilúvio primordial da destruição, e assim sustenta a criação. Simão, o primeiro a confessar Jesus como Cristo, agora se torna em virtude de sua fé abraâmica, que é renovada em Cristo, a rocha que se opõe à maré impura da incredulidade e à destruição do homem. Papa Bento XVI, chamado à comunhão, entendendo a igreja hoje. Assim, as cartas do Apocalipse preparam o terreno para o julgamento, primeiro da igreja e depois do mundo. As cartas são dirigidas às 7 estrelas, que aparecem na mão de Jesus no início da visão de São João. Este é o significado secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Mais uma vez, anjos provavelmente significam os pastores da igreja. As escrituras nos dizem que uma porção dessas estrelas cairá ou será lançada em uma apostasia, conforme 2 Tessalonicenses 2:3. Então, não tem só a igreja católica cristã, tem muitas igrejas cristãs, né? Então, esse conteúdo do livro do céu vai ser divulgado a nível cristão, a nível mundial. E vai ter muita gente que vai julgar esse conteúdo, não vai aceitar. As igrejas cristãs, outras, que a gente, né, batistas aí da vida, né, ortodoxa, anglicana, então elas, aqui é para elas também, né, e elas não vão aceitar. Então, nesse momento as estrelas vão cair, né, vão cair do céu. Né? Então, essas 7 igrejas estão envolvendo todas as igrejas cristãs. E primeiro caem do céu granizo e fogo misturado com sangue, depois montanha ardente e depois estrela queimando como tocha. Essas trombetas são simbólicas dos escribas, anciãos e sumos sacerdotes. Então, Jesus ele passou pela casa de Anás, pela casa de Caifás e depois, né, vai passar pelo Pilatos, né? Então, a gente agora vai para a 11ª hora, que é na casa de Caifás, que é representante dessas igrejas. São 3 principais igrejas também, que são de um Deus só, né? As 3 religiões também, que vai envolver 3 religiões, que é a muçulmana, a judaica e a católica, né? Que é a cristã. Que são as 3 religiões também que vão entrar nessa jogada aí, dessa conversa. Então, aí vamos ver lá. Qual que é o que Jesus vai dizer na casa de Caifás? Qual é a reflexão que ele vai dar pra gente para esse momento, né, de confusão aí, né, entre as religiões que vão discutir muita coisa, assim, sobre a volta de Jesus, sobre o reino da divina vontade, que é o reino que vai vir, vai unir todas as pessoas. Né? A gente fala do funil, que todo mundo no funil, então vai unir. Vamos ver o que Jesus fala. Apresentado a Caifás, Jesus é acusado injustamente
e submetido a padecimentos inenarráveis. Ao ser interrogado, diz sempre a verdade. E nós, quando o Senhor permite que nos caluniem e acusem injustamente, refugiamo-nos somente em Deus que conhece a nossa inocência? Ou mendigamos a estima e a honra das criaturas? Dos nossos lábios sai sempre a verdade? Ou somos inimigos de qualquer artifício e falsidade? Suportamos com paciência as zombarias e as confusões que as criaturas nos ocasionam? Estamos prontos a dar a vida pela salvação dessas criaturas? Ó meu doce Jesus, como sou diferente de ti. Por favor, faz com que minha boca profira sempre a verdade, de modo a atingir o coração daqueles que me escutam, para conduzi-los a ti. E tudo que eu estou falando aqui não é para o futuro já, não é só para o futuro. Toda a palavra de Deus, toda a orientação dada aqui é para o hoje, porque a gente já está vivendo tudo isso. A gente já está vivendo na nossa vida, com a nossa família, com o nosso pároco. Se eu for chegar nesse conteúdo da Divina Vontade no pároco, ele vai questionar, eu vou passar por muitas situações. Se eu realmente fazer uma campanha, divulgando a Divina Vontade na minha paróquia. Então, eu vou passar por muita coisa. Então, como que eu me comporto? Como eu devo me comportar? Então, as orientações estão aqui, claramente. Então, mais uma vez, anjos provavelmente significam os pastores na igreja. As escrituras nos dizem que uma porção dessas estrelas cairá ou será lançada em uma apostasia, conforme 2 Tessalonicenses 2:3. Primeiro caem do céu granizo e fogo misturado com sangue, depois montanha ardente, e depois estrela queimando como tocha, Apocalipse 8:6-12. Essas trombetas são simbólicas dos escribas, anciãos e sumos sacerdotes, Ou seja, 1/3 dos padres, bispos e cardeais, está perguntando aqui, de fato, o dragão varreu 1/3 das estrelas do céu e as jogou na terra. Então não é só religiões, mas também as próprias pessoas de cada religião que vão se opor a isso, Primeiro caem do céu granizo e fogo misturados com sangue, depois montanha ardente, depois estrela queimando como tocha. O que lemos no capítulo 8 é o dano resultante que isso traz a todo o cosmos, principalmente espiritual. Como é universal, São João vê essa devastação simbolicamente como 4 trombetas, como nos 4 cantos da terra. Então está envolvendo todas as religiões, todas. Principalmente as principais 3 religiões, que é de um Deus só. Eu esqueço o nome. Religião Uno, não sei o que. Os danos ao cosmos são sempre descritos como 1/3, equivalente ao número de estrelas que são varridos. 1/3 da terra foi queimado, juntamente com 1/3 de árvores e toda a grama verde. 1/3 do mar virou sangue, 1/3 das criaturas que vivem no mar morreram, e 1/3 dos navios foram destruídos. 1/3 dos rios e nas nascentes de água, 1/3 de toda a água se transformou em absinto. Muitas pessoas morreram por causa dessa água, porque ficou amarga. Quando o 4º anjo tocou sua trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que 1/3 deles ficou escuro. O dia perdeu a luz por 1/3 de tempo, assim como a noite, conforme Apocalipse 8:6-12. Visto que São João descreve a igreja mais tarde como uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, a 4ª trombeta pode ser simbolizada pelo resto da vida, a igreja, leigos, religiosos, etc., perdendo 1/3 da luz. Arrependa-se e faça os trabalhos que você fez primeiro. Caso contrário, irei até você e removerei o candelabro do lugar, a menos que você se arrependa, conforme Apocalipse 2:5. Então, aqui está dizendo 3. Aí tem a parte que Jesus está à mercê dos soldados, que é dos padres. Os soldados quer dizer os padres, os sacerdotes, que é as pessoas mais próximas do povo, São os ministros da justiça, que ele chama. Jesus aí vamos ler as reflexões, estou lendo tudo aqui. Nessa hora, Jesus está no meio dos soldados, com ânimo imperturbável e firme. Como Deus que é, padece todos os sofrimentos que os soldados lhe proporcionam, e olha para eles com tanto amor que parece convidá-los a provocar-lhe mais dores. E nós, em nossos repetidos sofrimentos, somos constantes ou nos lamentamos? Aborrecemos-nos, perdemos a paz, aquela paz do coração, tão necessária para fazer com que Jesus possa encontrar em nós uma morada feliz?
A firmeza é a virtude que nos permite saber se Deus reina verdadeiramente em nós. Se a nossa virtude é verdadeira, seremos firmes na provação, com uma persistência e não de forma esporádica, mas sempre igual. E só esta firmeza pode nos dar a paz. Quanto mais firmes formos no bem, no sofrer e no agir, mais alargaremos o espaço à nossa volta, no qual Jesus aumentará suas graças. Assim, se formos inconstantes diante dos padres, né? É Jesus diante dos soldados. Somos nós, que somos Jesus, né? Os filhos da divina vontade simbolizando Jesus em meio aos padres também, né? Aí passou pelos Caifás, que são... Caifás é o Papa, né? São as autoridades maiores, os cardeais. Anás é os bispos, os cardeais, né? Que é os bispos que estão cuidando do conteúdo da Luísa. Depois vai pro Papa, para ele poder aprovar e canonizar ela. E os padres são aqueles que vão divulgar ela para a igreja inteira. E aí, bom, né? A gente vai ver como que o padre vai, como que a gente vai lidar com o padre se ele não quiser deixar a gente falar da Luísa na nossa paróquia. Então, aí a gente tem que agir dessa forma, né? Se quisermos que o nosso amado Jesus descanse em nós, fiquemos ao seu redor com a mesma firmeza com que ele agia para a salvação de nossas almas. Assim, defendido, ele estará em nosso coração em doce repouso. Jesus olhava com amor para aqueles que o maltratavam. E nós, temos o mesmo amor por quem nos ofende? A gente vai ter que ter amor, respeito com o padre, né? Isso desde já, tá? Isso é pra gente agora. E pra quem, no futuro, passar por essa situação também, tá? E o amor que lhes demonstramos é tão grande a ponto de fazer com que seja uma voz poderosa em nossos corações para que se convertam a Jesus. Então, nós somos testemunhas. Os filhos da divina vontade têm que se comportar como Jesus. Como Jesus. Até mesmo para nossas autoridades aqui da paróquia, de cada paróquia. Meu Jesus, meu amor infinito, dai-me este amor e faz com que cada dor atraia almas para ti. Então, a gente vai sofrer com Jesus na paixão. A gente vai enfrentar todas essas situações com Jesus nesse final dos tempos, agora, hoje, desde já, né? Para poder viver essa divina vontade e viver esse final de tempo na divina vontade. Isso é para nós, filhos da divina vontade. Essas orientações são para nós, que Jesus está dando para a gente. Por isso que a gente tem que rezar o livro da paixão todo dia, porque isso aqui vai se tornar sangue nosso, né? Praticamente, vai ser nossa vida, né? Advertências. Mas tudo isso é apenas simbólico? Acredito que as trombetas que São João vê, embora sejam simbólicas do cisma, pronunciam consequências reais e cósmicas que encontrarão seu cumprimento nas 7 taças. Como diz São Paulo, cada criação está gemendo com dores de parto. Toda criação está gemendo em dores de parto, com certeza, porque espera imediatamente o reino da divina vontade. É o que a gente lê no livro do céu constantemente, que a criação chora, 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 porque ela quer os filhos da divina vontade, ela clama pelo reino da divina vontade. Romanos 8, conforme Romanos 8, 2. Essas consequências são as trombetas, avisos proféticos emitidos pelas 2 testemunhas contra aqueles que se separaram da verdadeira igreja e o mundo em geral que rejeitou o evangelho. Isto é, as 2 testemunhas receberam poder de Deus para apoiar suas profecias com sinais, castigos regionais que de fato se parecem muito com as próprias trombetas. Eles têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante o tempo de profetizar. Eles também têm poder para transformar água em sangue e afligir a terra com qualquer praga quantas vezes desejarem, conforme Apocalipse 11, 6. Assim, as trombetas podem ser espiritualmente simbólicas e um tanto liberais. Em última análise, eles são um aviso de que seguir a nova ordem mundial e seu líder em ascensão, o anticristo, resultará em devastação sem paralelo, um aviso ecoado na 5ª trombeta prestes a explodir. Aviso profético. De fato, o Senhor Deus não faz nada sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Aviso profético. O Senhor envia as 2 testemunhas ao mundo para chamá-los todos ao arrependimento. Através desse ato de misericórdia, vemos novamente que Deus é amor, lento para irar-se e rico em misericórdia. Aí todo mundo vai ver, né, no conteúdo do livro do céu, é pura misericórdia. De fato,
Sinto algum prazer com a morte dos ímpios? Diz o Senhor Deus. Não me alegro muito quando ele se desvia do mau caminho para poder viver? Ezequiel 18, 23. Eis que vos enviei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, o grande e terrível dia, para converter o coração dos pais em seus filhos, e o coração dos filhos em seus pais, para que eu não venha e golpeie a terra com desgraça. Malaquias 3, 24 e 25. Elias e Enoque alertarão que um terrível mal será desencadeado em um mundo impenitente, a quinta trombeta, pois o salário do pecado é a morte. Então vai falar sobre uma coisa, a vontade humana, o verdadeiro anticristo, né? Vai gritar aos quatro ventos do mundo inteiro, né? Junto com os livros da Luísa sendo publicados, todo mundo lendo, os filósofos, os teólogos, todo mundo, todos os padres, recebendo essa nova evangelização. A vontade humana é um lixo, é um golpe na vida de qualquer um, conforme ramo. E aí eu aqui falo, pois o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Então o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que caía do céu para a terra. Foi dada a chave para a passagem ao abismo. Ele abriu a passagem para o abismo, e a fumaça subiu pela passagem como fumaça de uma enorme fornalha. O sol e o ar foram escurecidos pela fumaça da passagem. Gafanhotos saíram da fumaça para a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões da terra, conforme Apocalipse 9, de 1 a 3. Nesta passagem, lemos que uma estrela que havia caído recebeu a chave do abismo. Lembram-se de que é a terra para a terra que Satanás é lançado por Miguel e seus anjos, conforme Apocalipse 12, 7 e 9. E assim esse rei do abismo pode ser Satanás, ou talvez aquele em quem Satanás se manifesta, o anticristo. Ou a estrela é uma referência a um apóstata religioso. Santo Hildegard, por exemplo, sustentou que o anticristo nascerá da igreja e tentará parodiar os grandes eventos no final da vida de Cristo, como sua morte e ressurreição e ascensão ao céu. Parodiar os grandes eventos. Eles tinham como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, conforme Apocalipse 9:11. Abaddon significa destruidor, conforme João 10:10. Solta uma praga de gafanhotos diabólicos que tem o poder de não matar, mas atormentar todos aqueles que não têm o selo de Deus na testa. No nível espiritual, isso parece muito com o poder enganador que Deus permite iludir aqueles que se recusarem a acreditar na verdade. Ver 2 Tessalonicenses 11:12. É um engano permitido deixar as pessoas seguirem seus corações sombrios, colher o que semearam, seguir e até adorar o anticristo que personifica esse engano. No entanto, eles agora seguem com medo. Em nível natural, os gafanhotos recebem uma descrição de São João comparável à de um exército de helicópteros, equipes da SWAT. O som de suas asas era como o som de muitos carros puxados a cavalo que corriam para a batalha, conforme Apocalipse 9:9. O mal que as duas testemunhas de Jeová advertiram era um reino de medo, um totalitarismo global e absoluto liderado pelo anticristo imposto por seu falso profeta. Então, aí a gente vai em direção a Jesus na prisão, porque nesse momento é bem isso que a igreja vai estar passando, né? A gente vai se sentir uma situação de perseguição e levados à prisão. Aí o que a gente vai fazer na prisão? Né? Nessa situação, mesmo aprisionados em buracos, quando a gente não puder se comunicar, quando a gente não puder fazer nada, né? Na prisão, amarrado a uma coluna e imobilizado, Jesus é coberto de escarros e de lama. Ele procura nossa alma, a fim de que lhe faça companhia. E nós, sentimos-nos felizes por estar sozinhos com Jesus? Ou procuramos a companhia das criaturas? O nosso único respiro, a nossa única palpitação é somente Jesus? Para fazer com que nos assemelhemos a Ele, o amante Jesus, vincula as nossas almas com a aridez, a opressão, as dores e qualquer outra espécie de mortificação. E nós somos felizes
por nos deixar amarrar por Jesus naquela prisão em que o seu amor nos coloca? Ou seja, na obscuridade, nas opressões e outros? Jesus está na prisão. Sentimos em nós a força e a prontidão de nos prendermos nele por seu amor? O aflito Jesus suspirava por nossa alma para ser desamarrado e sustentado na dolorosa posição em que se encontrava. E nós suspiramos para que somente Jesus venha nos fazer companhia nesse momento? Libertar-nos das correntes de todas as paixões e prender-nos com cadeias mais fortes ao seu coração? Colocamos nossos sofrimentos em cortejo ao redor de Jesus que sofre, para afastar dele os escarros e a lama que os pecadores lhe lançam. Na prisão, Jesus reza, e nossa oração com Jesus é constante. Meu Jesus acorrentado, tu te fizeste prisioneiro por amor a mim. Eu te peço que aprisiones em ti a minha mente, a minha língua e o meu coração e todo o meu ser, para que eu não tenha qualquer liberdade, e tu possuas absoluto senhorio sobre mim. Então, nesse momento, a gente já vai estar vivendo na divina vontade plenamente. Vai ter que estar, aceitando todos os sofrimentos, aceitando estar presos, presos com a boca. Muitas vezes é preso mesmo, Não podemos fazer conta no YouTube, não podemos, tudo que a gente for fazer vai ser totalmente vigiado, preso desse jeito. Então a gente já tem que ficar atento, porque a gente já está passando por isso. Eu não posso falar com meus irmãos sobre a divina vontade, eu não posso postar nada no grupo da família. Imediatamente, quando eu faço qualquer coisa em função disso, a minha irmã já liga pro meu marido falando: toma cuidado com a sua mulher. Ela tá começando a ficar fanática. Imediatamente a minha irmã faz isso. Então, assim, eu já tô me sentindo amarrada, Então, isso já é pra hoje, ficar quietinho, continuar sendo aquela irmã maravilhosa que eles querem que eu seja, mas no fundo, quando vir falar comigo, eu vou falar só da divina vontade, Nunca vou negar Jesus, Mas não adianta querer enfiar a goela abaixo deles. Então, nesse momento, como Jesus se comportava? Ficar quietinho. A gente tem que ficar quietinho também, Então, vamos continuar em nível natural, aí a gente vai passar para frente, o falso profeta. São João escreve que, além da ascensão do anticristo, também vem alguém que ele descreve mais tarde como falso profeta. Então vi outro animal surgir da terra. Tinha 2 chifres, como os de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exercia toda a autoridade do primeiro animal à sua vista, e fez com que a terra e seus habitantes adorassem o primeiro animal, Herodes. Aí vai ser agora, Pilatos vai levar para Herodes. Cuja ferida mortal havia sido curada, realizou grandes sinais, até fazendo o fogo descer do céu à terra à vista de todos, e enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe era permitido realizar. Apocalipse 13, de 11 a 14. Então, a gente está indo em direção à 14ª hora, que daí depois vai ser enviado para Herodes na 15ª hora. Então, a gente vai ler aqui, as próximas reflexões aqui da 14ª hora, vamos ver o que Jesus está falando para a gente. Jesus sai à luz do dia e é apresentado a Caifás e, com um ânimo inabalável, confirma que ele é o Filho de Deus. E nós, quando saímos, deixamos-nos orientar por Jesus? O nosso comportamento é exemplar para os outros? E os nossos passos, como imã, chamam as almas ao redor de Jesus? Toda a vida de Jesus é uma contínua chamada de almas? Se estivermos em conformidade à sua vontade, ou seja, se ao caminharmos, os nossos pés chamarem as almas, se as nossas palpitações, fazendo eco das palpitações divinas, harmonizarem-se e pedirem almas, e assim para todo o resto, estivermos em conformidade em nosso modo de agir, formaremos em nós a mesma humanidade de Jesus. Desta forma, cada chamada de almas a mais que fizermos é um sinal a mais que recebemos do nosso Jesus. A nossa vida é sempre igual, ou então permitimos que ela piore, segundo os encontros que temos. Meu Jesus, santidade sem igual, guia-me e faz com que também o meu comportamento exterior manifeste toda a tua vida divina. Então, é um comportamento falso profeta. Ele vai vir trazer mentiras para a igreja. E aí, Jesus está dizendo claramente, temos um ânimo inabalável, um comportamento exterior manifestando toda a vida divina. Todas as orientações aqui
de sermos fiéis, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Este animal tem a aparência de alguém religioso, mas que fala como um dragão, e vai vir contra as coisas da Luísa, contra o livro do céu, vai vir contra toda essa novidade da nova evangelização. Parece o sumo sacerdote da nova ordem mundial, cujo papel é reforçar a adoração ao anticristo, através de uma única religião mundial e um sistema econômico que o liga a todos os homens, mulheres e crianças. Então, deve ser Illuminati, alguma coisa desse tipo aí, né, que vai surgir. Maçonaria. É possível que esse falso profeta apareça durante todo o julgamento dos 7 anos e tenha um grande papel a desempenhar na apostasia, agindo, por assim dizer, como a cauda do dragão. Nesse sentido, ele é também chamado de Judas, ou um anticristo. No que diz respeito ao anticristo, vimos que no Novo Testamento ele sempre assume os lineamentos da história contemporânea. Ele não pode se restringir a nenhum indivíduo. Um e o mesmo ele usa muitas máscaras em cada geração, conforme Papa Bento XVI, Teologia Dogmática Escatológica. Esse conteúdo que eu estou lendo aqui é antes do Papa Francisco, então ele não fala do Papa Francisco porque o Papa Francisco não tinha sido eleito ainda, então não quero que ninguém fique pensando que o falso profeta é o Papa Francisco, porque eu não estou dizendo nada disso, tá? Não estou dizendo nada disso, também não estou negando também, tá? Não sei quem é, não sei se, né? Não sei nada, não julgo ninguém, nunca vou julgar nenhuma pessoa, nunca vou dizer um nome, porque eu não acho justo. Mas esse conteúdo aqui que eu estou lendo é antes do Papa Francisco ter tomado posse. Ele nem sabia que o Papa Francisco ia tomar posse, o Mark Malat aqui, tá? Presumivelmente, o falso profeta também contesta os milagres produzidos pelas duas testemunhas, né? Então, ele nega os milagres das aparições de Maria e os milagres produzidos pelo conteúdo da Luísa Picarreta, né? Por sua intercessão. Realizou grandes sinais, até fazendo o fogo descer do céu à terra à vista de todos, conforme Apocalipse 13:13. Seus rituais satânicos e aqueles que praticam com ele ajudam a trazer esse poder enganador sobre a terra como uma praga de gafanhotos. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa do aumento do mal, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:1-12. Por isso que é importante que os videntes obedeçam às ordens deste livro, das 24 horas da paixão, e sejam obedientes e parem de falar imediatamente novas mensagens, porque é esse período que eles estão sendo desobedientes vai dar material para o falso profeta. A ausência de amor não é o pior tormento. É o eclipse do filho, o eclipse do amor. Se o amor perfeito lança fora todo medo, o medo perfeito lança fora todo amor. De fato, aqueles que foram carimbados com a imagem do nome da besta foram forçados a fazê-lo, independentemente de sua posição, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, conforme Apocalipse 13:16. Talvez isso nos ajude a entender melhor a quinta trombeta, chamada de a primeira angústia, que alude a um mal diabólico que finalmente se manifesta na forma de homens e mulheres maus que impõem o domínio do anticristo através do medo, da mesma maneira que eram capangas que executaram as más intenções de Hitler. Então acontece a condenação. Jesus é condenado, né? Vamos para a 15ª hora da condenação. Jesus é condenado à morte. Já é a primeira condenação dele. A segunda condenação, já foi condenado com Caifás, né? A gente já tá tudo no meio no esquema aqui. Aí perante Herodes, que já vamos considerar ele como falso profeta, né? Apresentado a Pilatos, no meio de tantos insultos e desprezos, Jesus é sempre doce. Não despreza ninguém e em todos procura fazer resplandecer a luz da verdade. E nós, sentimos-nos iguais a todos? Procuramos vencer a nossa natureza má, se alguém não nos é simpático? Tratando com as criaturas, procuramos sempre dar a conhecer Jesus e fazer resplandecer nelas a luz da verdade. Ó Jesus, minha doce vida, coloca em meus lábios a tua palavra e faz com que eu fale sempre com a tua língua. Diante de Herodes, vestido como louco, Jesus silencia e padece sofrimentos inauditos. E nós, quando somos caluniados, escarnecidos, insultados e zombados, pensamos que o Senhor quer nos dar uma semelhança divina? Nas nossas dores, nos desprezos e em tudo que o nosso pobre coração puder sentir,
Pensamos que é Jesus que com o seu toque nos faz sofrer e nos transforma nele mesmo e nos dá sua semelhança? E quando o sofrimento volta a nos atingir, pensamos que Jesus, olhando de novo para nós, não está contente conosco e, portanto, nos faz passar por outra provação para que nos assemelhemos totalmente a Ele? A exemplo de Jesus, podemos dizer que temos domínio sobre nós mesmos, que em vez de responder nas contrariedades, preferimos nos calar? Nunca nos deixamos vencer pelas curiosidades? Em cada dor que se pode padecer, é preciso colocar a intenção de que ela é uma vida que se entrega a Jesus, para pedir almas, e colocando as almas na vontade de Deus, o nosso sofrimento faz um círculo, no qual encerramos Deus e as almas para uni-las a Jesus. Meu amor e meu tudo, somente tu tomas o domínio deste meu coração e o conservas em tuas mãos, a fim de que nos meus encontros possa reproduzir em mim a tua grande paciência. Então, diante desse anticristo, desse falso profeta, né? A gente está nessa situação hoje já, né? A gente não sabe quem é Papa Francisco, porque fala muito mal dele, né? A gente fica do lado dele, mas a gente fica com medo, um pé atrás. Será? Né? Aqui fala que ele vai fazer paródia com a vida de Jesus, né? E a gente fica vendo as pessoas usando as palavras do Papa Francisco como se fossem paródias, né? Então é difícil, mas eu não tenho coragem de julgar, de forma alguma, né? De forma alguma, esse falso profeta, aqui está dizendo que ele pode estar já nesses 7 anos. Então a gente não sabe se já começou 7 anos, a gente não sabe como que vai ser isso. Então a gente tem que ter uma paciência, né? E não julgar ninguém e seguir as reflexões práticas aqui do livro do céu. Se a gente seguir esse livro do céu, a gente não vai julgar ninguém, a gente não vai fazer nada de errado. Nada de errado. A gente vai andar na divina vontade perfeito. Então é isso que Jesus quer falar nessa série de vídeos que eu tô fazendo. É claro isso aqui, tá? Pra gente não julgar ninguém, né? Ficar do lado da igreja, rezar pelo Papa Francisco, rezar pelos bispos, rezar pela igreja, pelos sacerdotes, continuar firme na oração. Rezar por todos. Todos são almas que Jesus quer salvar. Todos são iguais a gente. Lembrar que nós somos também pecado, que nós não podemos julgar ninguém, que todos estamos no mesmo barco. Que ninguém pode julgar ninguém. Nem apontar quem é o anticristo, dar nome para o anticristo. Isso aí é ridículo. Ridículo o que está acontecendo com os nossos videntes. Os nossos videntes até nome estão dando. Então é ridículo, gente. É ridículo. Então a gente tem que começar com isso. A condenação da igreja. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para entregá-los a eles, conforme Marcos 14:10. De acordo com alguns dos pais da igreja, as 2 testemunhas acabarão por enfrentar o anticristo, que as entregará à morte. Quando terminarem esse seu testemunho, a besta que surgir do abismo fará guerra contra eles, os conquistará e os matará, conforme Apocalipse 11:7. E assim se desenrolará a última metade da semana de Daniel, um reinado de 42 meses, em que o anticristo se propõe a desolar o mundo. A traição do anticristo levará ao próprio cristianismo, levado a cortes do mundo, conforme Lucas 21:12, simbolizado por Pôncio Pilatos. Aí, agora estamos já, Jesus levado a Pôncio Pilatos, né, novamente, preterido a Barrabás na 16ª hora. Vamos ler o que está falando aqui. Reflexões práticas. Das 8 às 9, Jesus é despojado e submetido a cruéis maus tratos. E nós estamos despojados de tudo. Jesus está amarrado à coluna, né? E nesse momento vai ser uma desolação do mundo. Então, a flagelação dos cristãos, da igreja, né? Então, Jesus está sendo despojado, né, das suas vestes e flagelado. E nós vamos estar sendo despojados de tudo e totalmente desolados pela perseguição, né? Tirados tudo de nós. Jesus está amarrado à coluna e nós deixamos-nos atar por seu amor. Jesus é atado à coluna enquanto nós, com nossos pecados e apegos, às vezes também a coisas indiferentes ou boas em si mesmos, acrescentamos as nossas cordas, como se não bastasse as cordas que os judeus o amarraram. Entretanto, com o seu olhar piedoso, Jesus nos chama a desatá-lo. Não vemos em seu olhar também uma repreensão dirigida a nós, porque também nós contribuímos para amarrá-lo? Para aliviar o aflito Jesus, antes devemos tirar nossas correntes, para então podermos eliminar as correntes das outras criaturas. Estas nossas pequenas correntes, muitas vezes, são pequenos apegos à nossa vontade humana.
ao nosso amor próprio um pouco ressentido, às nossas misérias, vaidades, que formando uma série de nós, atam dolorosamente o amável Jesus. Além disso, Jesus, às vezes, possuído pelo amor à nossa pobre alma, quer tirar-nos estas correntes, para que não se repita em nós o doloroso ligame. Quando nos lamentamos porque não queremos estar amarrados a Jesus, nós o forçamos, quase amargurado, a afastar-se de nós. Enquanto sofre, o nosso Jesus dilacerado repara todos os pecados contra a modéstia. E nós somos puros na mente, no olhar, nas palavras, nos afetos, de modo a não acrescentar outros golpes ao seu corpo inocente. Então a gente tem que ficar quietinho nesse momento, gente. A gente tem que... Não adianta atacar, não adianta se revoltar, não adianta procurar direitos humanos nessa hora. Não adianta. É isso que está acontecendo hoje. Tem gente que está... vamos mandar advogado lá para defender o padre que está sendo perseguido. E a gente não pode ficar quieto. Não sei o que lá. Então, é o que eu vivo falando aqui. Essa orientação. Encontramos-nos sempre vinculados a Jesus de maneira a estarmos prontos a defendê-lo quando as criaturas o ferem com suas ofensas. Meu Jesus acorrentado, as tuas cadeias sejam as minhas, de tal forma que eu te sinta sempre em mim e tu me sintas sempre em ti. Então a gente vai ficar caladinho, aguentando tudo o que acontecer, testemunhando com amor, olhando para os nossos algozes do mesmo jeito que Jesus olhava para os algozes dele. Então, por isso que nós temos que ser Jesus. Não é à toa que Jesus está dando o dom da divina vontade para a gente, porque a gente vai conseguir ser Jesus por graça. Por graça. Todo mundo vai conseguir viver isso. Se estiver vivendo o dom da divina vontade, vai conseguir passar por isso ainda feliz de sofrer. Feliz de sofrer. Entendeu? Então, por isso que tem orientações práticas para a gente viver isso. Jesus deixa a gente muito claro e a gente pode orientar as pessoas a poder já refletir essas orientações do livro do Relógio da Paixão. Porque é isso que a gente tem que viver hoje. E assim se desenrolará a última metade da semana de Daniel. Um reinado de 42 meses dessa desolação, né? Aí, assim também o corpo de Cristo será condenado por não concordar com a nova ordem mundial e seus dogmas religiosos que são opostos à ordem moral de Deus. O profeta russo Vladimir Solovev, segundo os escritos, cujos escritos o Papa João Paulo II elogiou, disse que o anticristo é um impostor religioso, que imporá um espiritismo vago. Por rejeitá-lo, os verdadeiros seguidores de Jesus serão escarnecidos, cuspidos e excluídos. Como Cristo era a cabeça deles, as vozes de acusação perguntarão zombeteiramente se pertencem ao Messias, aos seus ensinamentos morais sobre aborto e casamento e qualquer outra coisa. A resposta do cristão é o que despertará a ira e a condenação daqueles que rejeitarem a fé. Que necessidade adicional temos de testemunhas? Você ouviu a blasfêmia, conforme Marcos 14, 63 e 64. Então Jesus foi vendado. Eles vão distorcer o conteúdo da Luísa. Jesus acabou de colocar no meu coração, eles vão distorcer o conteúdo da Luísa, mas vão distorcer de um jeito só por Deus. E vai enganar muita gente. Ele falou que vai distorcer, que ele vai falar que a vida na divina vontade é esse negócio de cristais, de mística, né, de inteligência artificial, tudo que eles puderem inventar, tudo coisa deles, de sair do corpo, dessa visão deles que eles têm de várias vidas, né, de quântico, de coisa quântica. Eles vão misturar tudo, as coisas. Eles vão pegar os conteúdos das religiões deles lá, vão misturar tudo, vai virar uma bola de neve lá, vai ficar uma coisa horrorosa. E vão pegar os conteúdos da Luísa, vão entender tudo errado, vão distorcer tudinho. Só quem tiver o Espírito Santo é que vai ver a diferença, né? Vai poder diferenciar, saber o que é dele, do demônio, e o que é de Jesus de verdade. Já pensou, gente? É o que Jesus acabou de falar pra mim. Ai, meu Deus do céu, meu coração vai. Então Jesus foi vendado, né? Muita gente vai ser vendada, muita gente vai ser vendada e atacada.
E a pessoa vai ficar bagunçada. Será? Gente que não estudou para valer, que não fez os 31 dias com Maria, né, que não fez o processo de renunciar de verdade à vontade humana, que não entrou na fusão, que não leu o livro do céu inteirinho com amor, com reverência, sabe? Colocando direitinho, o conteúdo direitinho. Vai ser uma coisa terrível. Então Jesus foi vendado, eles o atingiram e gritaram: profetize. Marcos 14, 65. De fato, as duas testemunhas tocam a trombeta final. O eclipse da verdade e do amor prepara o caminho para a segunda angústia, a sexta trombeta. Jesus disse aos discípulos, a quem ele enviou 2 a 2, quem não quer recebê-lo ou ouvir suas palavras, saia daquela casa ou cidade e sacuda a poeira de seus pés, conforme Mateus 10, 14. As duas testemunhas, vendo que o mundo está seguindo o falso profeta e a besta, resultando em uma iniquidade sem paralelo, sacudem a poeira dos pés e tocam a última trombeta antes de serem martirizadas. É o aviso profético de que a guerra é fruto de uma cultura de morte, medo e ódio, que tomou conta da terra. O fruto do aborto é a guerra nuclear, conforme Madre Teresa de Calcutá. A sexta trombeta é tocada, liberando os 4 anjos que estão presos às margens do rio Eufrates. Então os 4 anjos foram libertados, preparados para esta hora, dia, mês e ano, para matar 1/3 da raça humana. O número de tropas de cavalaria era de 200 milhões. Ouvi o número deles por essas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. 1/3 da raça humana foi morta, conforme Apocalipse 9, 15, 16. Talvez essas tropas sejam liberadas para executar os planos brutais do anticristo de reduzir a população da terra e, assim, salvar o meio ambiente. Qualquer que seja o seu objetivo, parece ser em parte por meio de armas de destruição em massa, fogo, fumaça e enxofre. Certamente eles serão comissionados a procurar e destruir o restante dos seguidores de Cristo, começando pelas 2 testemunhas. Quando terminarem seu testemunho, a besta que surgir do abismo fará guerra contra eles, os conquistará e os matará, conforme Apocalipse 11, 7. A 7ª trombeta é tocada, sinalizando que o plano misterioso de Deus foi totalmente implementado. Seu plano de misericórdia e justiça está atingindo seu auge, pois até os castigos até agora não conseguiram arrependimento nas nações. O resto da raça humana, que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos e nem se arrependerão de seus assassinatos, poções mágicas, falta de castidade ou assalto, conforme Apocalipse 9, de 20 a 21. A justiça de Deus deve ser derramada na íntegra através das 7 taças, que são imagens espelhadas das 7 trombetas. De fato, as 7 trombetas contêm neles os 7 selos, que por sua vez são imagens espelhadas das dores do parto, de que Jesus falou. Assim vemos a espiral das Escrituras, se desenrolando em níveis cada vez mais profundos através dos selos, trombetas e taças, até que a espiral atinja seu auge, a Era da Paz, seguida pela revolta final e pelo retorno de Jesus em glória. É interessante que, segundo essa trombeta, lemos a seguir a aparição de sua arca da sua aliança no templo, a mulher vestida de sol, sofrendo enquanto trabalhava para dar à luz. Voltamos a esse ponto novamente, talvez como um sinal divino de que o nascimento dos judeus na igreja está próximo. As 7 tigelas levam o plano de Deus aos estágios finais. Então, aí é Jesus coroado de espinhos, né, na glória, né? Jesus coroado de espinhos, e daí a gente vai passar pela parte constante.